Meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Rumo ao Topo Imobiliário. E hoje eu estou com um grande amigo meu, Henrique Lovato. Seja bem-vindo. Obrigado, Romualdo. Obrigado pela oportunidade de participar aqui também. Isso. O Henrique, a gente vai falar sobre várias passagens da sua vida, né? Como você chegou no mercado imobiliário. Mas como que aconteceu tudo assim, Henrique? Você veio já de família rica, já tinha uma bagagem, você começou, eu sei que não, mas você como que você chegou antes do mercado imobiliário? Certo. Assim, eu venho de uma família classe média, né? Brasil, meus pais sempre trabalharam, meu pai e minha mãe. Então foi algo que foi muito importante para mim ver meus dois pais trabalharem, né? Então sempre foi assim, teve um valor muito grande o trabalho. E eles são da aviação, né? A vida inteira da aviação. Meu tio é piloto, eu tenho uma tia que é comissária. Então, assim, a expectativa era que eu estivesse dentro desse mercado, né? E até quis, por um tempo, ser piloto, mas depois acabei tendo uma experiência, assim, um encontro pessoal com Jesus, né? Fui para o outro lado, quis estudar filosofia, fui missionário na Terra Santa, nos Estados Unidos. E lá que eu comecei a trabalhar com meios de comunicação, né? Que era através da Canção Nova, que foi fundada pelo Padre Jonas, e o Carisma é meios de comunicação. E eu gostei muito disso, depois saí da comunidade, continuei trabalhando com isso, fui trabalhar com publicidade aqui em São Paulo, e assim, correndo atrás do dinheiro, né? Tem que fazer, tem que dar um jeito. São Paulo é uma cidade muito cara, onde que paga melhor, a publicidade era um bom mercado, mas chega um momento na sua vida que você começa a se perguntar, quero viver isso a vida inteira, desse jeito, você é jovem, você aguenta, você vira à noite, você vai embora. E lá por 2015, 2016, eu comecei a estudar sobre investimento. Era um início ali, você vê que quem começou com um canal de YouTube, começou em 2015, 2016, não tinha muito conteúdo, né? E eu via que eu precisava investir o meu dinheiro, precisava que o meu dinheiro fizesse dinheiro, a gente ouvia isso das pessoas, e você não tinha muito onde procurar. Então, fui na livraria um dia e falei, olha, me indica um livro grande e um livro pequeno de investimento. Aí me indicaram o do Benjamin Graham, né, que é o professor do Warren Buffett, lá, um investidor inteligente, que não é uma boa recomendação para começar, e um pequenininho, assim, de 60 páginas ali, aquele era uma boa, assim, que me deu uma visão, comecei a fazer esses investimentos, só que com o tempo eu quis ir, assim, de uma forma mais, como posso dizer assim, direta, né, diversificar. Então eu tinha minha carreira, tinha meu trabalho, estou bem feliz com o meu trabalho, mas eu queria diversificar de uma forma diferente. Pensei em ter um posto de gasolina, franquia, a gente estava conversando aqui antes do programa, né, de sapatos, você começa a ver todo tipo de coisa, faz reunião e tudo. E o meu pai hoje trabalha com imóveis lá em Foz do Iguaçu, e ele meio que ia me dando umas ideias, assim, por que você não investe em imóveis? Não, já invisto, pai, pelos fundos imobiliários, tudo. E ele começou a construir casas lá, e ele falou, compra um terreno aqui. E quando você começa nesse mundo dos negócios, o pessoal às vezes fala, né, não, terreno não é um bom investimento. Eu ficava meio assim e acabei um dia comprando. E aí eu pensei, pai, vou vender, tá na hora de vender. Ele, não, mas será que se você não fizesse uma casa, você não tira mais... bom, vou ver, vou pensar, comecei a fazer uns cursos, né, para entender também, para não fazer de uma forma muito amadora, assim. E acho que a minha entrada foi através do meu pai, né? Então você teve um momento ali, né, você foi nessa carreira de publicidade, porque enxergou uma oportunidade de ganhar um recurso maior. Sim. E manter um padrão de vida, por exemplo, como aqui da cidade de São Paulo. Uhum. E dali perguntou eu fiquei curioso para saber qual que era o livro pequeno. O grande, O Investidor Inteligente, né? E o pequeno qual era? Investir é para Todos, do Rodrigo ou não lembro. Investir é para todos. 60 então, páginas assim. Poxa, um livro para ler em 2 dias, às vezes, dependendo. Isso. No final de semana você lê o livro, né? Exato. E eu recomendo muito, assim, pessoal, a leitura, né? Às vezes tem muitas pessoas que falam assim, não, mas para entrar num processo de mentoria ou para ter uma conversa com alguém, cara, às vezes lendo um livro de 60 folhas, 100 folhas, 200 folhas, você absorve aquele conhecimento que as pessoas levaram 10, 20, 30 anos para adquirir e já transferiram esse conhecimento para você ali muito rápido, né? Então, aí você viu também lá, investiu lá em terreno para diversificar seu patrimônio. Sim. E seu pai foi uma baita sacada, né? Porque ele viu, o terreno é uma matéria-prima. Então você basicamente comprou uma matéria-prima, só esperou uma valorização que eventualmente ali do terreno, a valorização foi talvez similar à inflação nesse tempo, talvez um pouquinho mais, que os imóveis eles acabam num longo prazo, depende do prazo que você comprou, ele acaba valorizando um pouco mais. E aí o seu pai viu essa oportunidade de beneficiar. Que legal. E aí você, como que foi
esse processo para fazer esse beneficiamento? Você fez algum curso? Ou foi perguntar em banco? Certo, Como certo. foi? Eu acho assim, como nossos pais nos conhecem, né? Como eu tive a oportunidade de conhecer o teu pai quando a gente visitou lá agora um terreno, né? Eu fico pensando assim, como ele soube, né? Assim, como não tem o que falar, né? Ele só acho que me guiar e direitinho, me mostrando e tal. Mas também tinha essa vontade de eu quero mais, né? Se isso deixar de ser só uma diversificação, que tem esse potencial mercado imobiliário, né? Em algum momento, o tempo que você colocar ali, ele pode se tornar a sua primeira renda. Sim. E aquilo pode transformar a sua vida, né? E você se aposenta daquilo ali fazendo coisas certas. Mas o fazendo coisas certas é desafiador. Porque que caminho que você vai? Por um lado, hoje tem todo esse conteúdo no YouTube, você não precisa ir numa livraria, não precisa ler. Mas assim, a dificuldade é qual o começo, meio e fim, né? Onde eu estudo, quem eu procuro. É difícil quando você não está na área, que era o meu caso, saber se, cara, é sério ou não é sério. As pessoas, é sério? Esse é um canal bom ou não é? Então, assim, eu estava vindo de um mundo completamente diferente, né? Eu vejo que quem está no mercado imobiliário é engenheiro ou já trabalhou em construtora. Eu vejo nos eventos que eu participo, né? Eu vejo assim, eu sou um peixe fora da água quase ali. Mas eu não queria ser só um investidor, eu queria aprender mais. Então, fiz alguns cursos, desses que a gente vê em rede social, YouTube. Uns foram muito bons, outros nem tanto. Mas chega um momento que a parte teórica, ela te satura. Fala, beleza, eu já entendi. E que passo que você dá a partir dali, né? Como você começa? Então, foi fazendo um curso de loteamento que eu comecei, beleza, eu preciso de um terreno para fazer um loteamento. Vou atrás das pessoas. Todo mundo que postava tem um terreno, eu escrevia, marcava reunião, planilha, para ter tudo. Eu falei, tem que ter uma coisa organizada. Analisei mais de 200 áreas aí pelo Brasil, por São Paulo. Mas como eu estava querendo começar de uma forma muito segura, eu sou uma pessoa muito cautelosa, né? Demorei 2 anos para comprar minha primeira ação desde que eu comecei a estudar. Então, sou muito cauteloso, assim. Então, eu queria ter certos parâmetros para mim tinham que ser atendidos. Eu nunca encontrei essa área com esses parâmetros. Eu queria ter o risco bem baixo. E aí foi através de uma pessoa que a gente conhece, que é o Vitor, né? Que ele chegou para mim e falou assim, olha, eu tenho umas áreas, analisei e no fim acabei não me interessando. Ele falou, você conhece o Romualdo? Eu falei, olha, não conheço ele. Cara, você já pensou em construir, em empreender prédio? Eu falei, também não. Ele falou, dá uma olhada nesse cara aqui que talvez vai ser interessante para você. Foi onde eu conheci o teu trabalho, né? A gente marcou uma reunião, você teve todo o tempo de conversar comigo, umas 2 horas ali. Mas mesmo assim, como eu falei, eu sou uma pessoa cautelosa, fui pesquisar sobre você, né? Vi as entrevistas que você já tinha dado e comecei a perguntar das poucas pessoas e contatos que eu tinha sobre você. Olha, você conhece o Romualdo, como é que é e tal. Porque o mundo pode evoluir o que for, né, Romualdo? Isso não muda. Que é o caráter, é saber as pessoas que conhecem as pessoas, porque você pode até ter uma imagem na internet e vender uma imagem sua, mas quem te conhece sabe quem você é, né? Exatamente. E eu fui vendo assim, como você era uma referência no mercado e como isso foi me dando segurança. Aí você me falou da mentoria, né, e das oportunidades que tinha. Eu ainda fiquei com uns 2 meses, né? Mas é natural, sabe, Henrique, porque assim, o que as pessoas elas veem na internet, é difícil alguém que na internet ou no palco, enfim, fala das dificuldades que eles tiveram ali na vida também. Porque eu tive muitas e continuo tendo, né? Então, mas eu tenho muito mais resultado do que dificuldades. Então, assim, vamos falar, sei lá, fiz 150 obras até hoje, mais ou menos, né? Em torno de 150. Quando eu parei de contar tinha 150, então deve ter um pouco mais, quase 200. E algumas centenas de milhares de metros quadrados de obra pelo Brasil todo. Então, principalmente um tempo lá para trás, logo recém-formado, já contei essa história em outros lugares, hoje não sou eu entrevistado, mas para um investidor muito grande e tal, fiz muitas coisas para ele. E aí, sei lá, dessas aí, 95% das coisas deram certo. O problema é que as 5 que deram errado, os 5% que deram errado, deu muito errado. Né, a ponto de perder, assim, a maior parte do meu patrimônio, como eu já falei em outros locais, enfim. E às vezes as pessoas, elas na internet e no palco, falam que tudo deu certo na vida, o cara é o super-homem, que ele só dá certas coisas. Quando vai vender alguma coisa pra você, fala só tem como dar certo, né? A primeira coisa que eu falo muito pras pessoas é que tem risco. Óbvio que a gente vai fazer todo um trabalho em volta daquele risco para que seja minimizado para vocês, né? E que a gente seja o mais transparente possível. Por quê? Porque às vezes, por exemplo, até esses dias, né, o dia que a gente estava no campo de golfe, eu falo muito de um trabalho lá que deu nossa, eu errei tudo que eu podia mais um pouco, lá para 2020, né?
E me perdeu muito meu patrimônio naquilo. Mas pra você ter ideia, o filho de uma das donas daquele negócio tava no Golfo com a gente. Não sei se você ficou sabendo. Sim, eu lembro. Então, tava lá no Golfo com a gente. Agora imagina se você é de mentira, se você fica contando história por aí, falando que tudo deu certo, que nunca nada deu errado. Então, assim, acho que esse que é o ponto, né, Henrique? Sabe, o pessoal saber que você é de verdade, você tem suas dificuldades, você tem seus problemas, mas também você tem um conhecimento. Agora, será que o Henrique, para entrar no mercado, ele precisa perder milhões como eu perdi milhões? Talvez não. E aí, esse aprendizado, que para algumas pessoas, por exemplo, às vezes as pessoas, até uma hora ou outra, quando eu tenho, minha esposa não tem esse perfil empreendedor, quando eu tenho uma conversa ou outra com ela, é difícil para entender que a gente perdeu uma boa parte do patrimônio ali. Só que fica um pouco mais claro quando você percebe que o que a gente perdeu lá demorou 12 anos para fazer. Pouco mais, 20 e pouco, se for falar lá quando eu comecei limpando o chão de loja de material de construção. Mas quando começou a ganhar dinheiro mesmo, tem uns 12 anos, né? Levou uns 12 anos ganhando dinheiro, ganhando um bom dinheiro, trabalhando por todo canto do país, ficando vários dias sem dormir, para perder em 2, né, de pandemia, né? Sim. Só que depois você entende, pô, beleza, não foi eu que inventei a pandemia, cara. Eu poderia ter renegociado ali. Agora, esse conhecimento, né, Henrique, que a gente vai transferindo, né, pra vocês, assim. E aí, dali, você entrou, você viu várias oportunidades no mercado imobiliário, acredito que deve ter estudado, sei lá, sobre leilão, sobre house flipping, sobre cabana. Tudo que tem por aí. Sobre tudo que tem por aí, né? E dali, o loteamento, acho que você viu que primeiro que achou mais interessante, né? Isso. Era mais próximo, acho que, da minha experiência, né? Porque como meu pai já começou a construir através de loteamento, é muito lógico o pensamento assim, bom, se é um bom negócio você construir casas em loteamentos para vender e fazer o loteamento, né? Então, quer dizer, é uma ideia que você fala, não, um dia alguém viu essa área, alguém fez um estudo de viabilidade, alguém fez esse projeto, então isso me chamou a atenção inicialmente. Agora, onde o contexto que eu estou inserido, né? Porque eu comecei esse negócio com meu pai lá em Foz do Iguaçu, mas eu moro em São Paulo. E São Paulo já é um outro mercado, né? Quando você vai para esse tipo de coisa, São Paulo não tem esse espaço. Que tipo de crescimento, quando você olha para São Paulo? Eu quero, de fato, então, investir diretamente no mercado imobiliário. Que tipo de produto eu vou desenvolver? É o crescimento vertical, né? São os prédios, são os condomínios. Mas aí eu sabia menos ainda. Então, esse livro Investir, que era para todos, dá uma ideia muito legal, assim, do que é o risco, né? Porque quando eu comecei a ler, eu não sabia nada, não entendia nada. E 2 coisas eu lembro até hoje, do Benjamin Graham, pouca coisa eu entendi daquele livro, né, naquela época, mas ele falava assim, você só precisa saber matemática até a 4ª série para investir. Ninguém precisa ser um gênio da matemática, porque você vai fazer soma, divisão, subtração e multiplicação. Você sabe isso, você pode ser um ótimo investidor. Então aquilo me deu esperança. Então acho que tudo aquilo que te traz um conhecimento, que te dá uma esperança, te dá uma segurança para ir, é ótimo. E o do livrinho pequeno, ele falava assim, o que é análise de risco? Atravessar a Paulista de olhos fechados é perigoso, né? Quem conhece São Paulo aqui, é uma avenida, é muito perigoso. Só que imagina um dia que é feriado, a polícia fechou aquela avenida e você vai atravessar sem estar vendado e não tem nenhum carro passando. Você está fazendo a mesma ação, só que o risco é menor. Então me deu essa ideia assim, bom, há diferenças de risco, há níveis de riscos diferentes. Então nem tudo você pode perder tudo, ou uma grande parte do seu patrimônio, como é algo que você passou, falava, bom, como eu sou uma pessoa cautelosa, legal. Como eu atravesso a Paulista, então, fechada, sem carro, no mundo imobiliário, né? E eu fui vendo os mentores e as mentorias e as pessoas que já tinham passado por esse tipo de problema e que tem um valor. E que eu acho assim, não vai ser de graça também passado. Então, legal. Então, eu preciso me inserir num grupo dessas pessoas que possa, então, passar esse conhecimento, nada mais justo do que, além do valor, né, ter um preço da qual você vai participar, e através de você, né, você me fez esse convite da mentoria, falei, cara, quero, porque é justamente isso que eu estou procurando. Então, acho que na pandemia, houve muito, assim, como a gente ficava em casa, houve muita procura de conhecimento. Então, acho que muitas pessoas conheceram muita coisa nova, né, você teve exposto a isso. Só que é o que eu falei, como que você passa do conhecimento para a prática? Legal, já sei. Agora, o que eu vou fazer? Esse primeiro passo, ter uma mentoria, assim, que é o serviço que você oferece, né, que eu estou conhecendo e muito bom, né, estou muito satisfeito, assim, dou graças a Deus, porque para mim foi uma resposta de Deus também para minha vida, mas, assim, faz diferença, porque é o que você falou, eu hoje não deixei o meu mercado, e mesmo se eu deixasse, eu começar do zero, vou começar com alguém que tem aí mais de 150 obras, viveu a vida inteira dentro desse mercado, né, é diferente. Então, essa segurança que eu acho assim, se hoje você está assistindo, né, você tem essa pergunta assim, poxa,
beleza, já li todos os livros, né? Já vi todos os podcasts, já fui em todos os eventos, como eu faço? Procure uma pessoa que você confia, né, do mercado, que tem as referências, né? O Warren Buffett falava assim, tem 3 coisas que você precisa procurar se você vai fazer uma parceria com alguém. A primeira é se aquela pessoa é honesta. E aí, eu nunca lembro das 2 segundas coisas, porque ele não fala. Quando ele fala nessa palestra isso, ele fala assim, se a pessoa não é honesta, já não siga em frente. Então, isso sempre me chamou muita atenção. Então, quando eu vi assim, o caráter, o que as pessoas falavam de você, a forma como você sempre trabalhou, as histórias que a gente conta, né, pela amizade que a gente tem desenvolvido e conhecido, assim, isso também me deu segurança. Então, é importante, assim, quando você for procurar um mentorado, alguém que possa, né, tem os valores que você procura, né, eu acho que é isso importante. Então, isso foi um diferencial. Tem muitas pessoas por aí que ele simplesmente sai abrindo mentoria, sai colocando vaga. Cara, na boa, pra falar a verdade, eu nem tinha ideia de abrir mentoria 1 ano atrás. Não tinha ideia. Tinha ideia de palestrar, como aconteceu. Queria fazer uma palestra no passado, foram mais de 30, né? Queria algum dia, talvez, ter meu evento próprio. Acabou saindo no ano passado também o evento, né? Então foram várias coisas que aconteceram ali, mas que a gente não tá imaginando. Mas como você falou, são coisas de Deus, são coisas que às vezes assim, a gente não tá imaginando. Mas quando você fala, poxa, beleza, eu tô vendo aqui, tô participando dos eventos, tô palestrando nos eventos, eu estou vendo que muitas pessoas, por falta de conhecimento, às vezes não é maldade, mas por falta de conhecimento estão estudando errado, né? Então, como eu já tinha feito ali alguns cursos de incorporação, estava na prática, tinha perdido milhões de reais, né? E com a minha pele em risco, né? Então eu falei, cara, por que se eu perdi isso, talvez eu possa mostrar essa questão para outras pessoas também, né? E dali encurtar a jornada. Porque, como eu falo para muitas pessoas, ao longo do tempo, a gente vai aprendendo que a gente tem um ativo que ele é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Quando você pergunta para as pessoas o que é mais importante para você, qual que é o ativo mais importante que você tem? E a maior parte é natural que vai falar assim, a família. E, cara, óbvio que a família é extremamente importante. Mas se você não tiver tempo, você não cuida da família. Se o seu tempo acabar nessa vida, pelo menos material aqui nossa, né? Como que você cuida da sua família? E aí quando você percebe que esse ativo que você tem, que é o tempo, e eu posso resumir 26 anos da minha vida, né? Desde quando eu comecei lá limpando o chão de loja de materiais de construção, né? Aí estoquista, vendedor, comprador, gerente, sócio e montando minhas empresas. E posso transferir esse conhecimento pro Henrique, por exemplo, e o principal, porque o formato que a gente trabalha, né? Não é exatamente eu simplesmente transferir meu conhecimento para você e você se vira. Eu tô junto. Na verdade, a maior parte da minha remuneração é se der certo para você. Se não der certo para você, dá errado para mim também. E acho que as pessoas que não confiam no trabalho delas, em geral, elas têm medo de assumir essa parte do risco, né? Sim. E o que você acha dessa parte, por exemplo, assumindo o risco junto com você? Assim, no mundo dos investimentos, a gente fala skin the game, né? Que, tipo assim, a pessoa, beleza, ela tá te recomendando algo para você investir, mas você investe nessa coisa, né? Tipo, você também tá no risco junto. Então, quando você trouxe essa ideia da mentoria, que não é só um curso, né? Não é só a parte teoria, tem toda essa parte prática, não sei também até onde a gente pode falar aqui, os segredos, né? Só o valor que acho que é ruim ficar falando, porque não tá nem aberta a minha mentoria, não tô vendendo mentoria. Às vezes quando eu falo nos lugares por aí, sabe, Henrique? Eu falo nas palestras, nos eventos, né? Por mais que a minha mentoria tenha um valor agregado muito alto, talvez o mais caro do mercado imobiliário hoje, né? A galera fala, não, mas eu quero. Eu falo, mas não tem vaga. Sabe por que não tem vaga? Porque o que acontece é que vocês justamente pedem mais negócio pra mim. Sim. Acho assim, é mais... Eu tenho a sensação de que você ofereceu, assim, uma sociedade, né? A gente é sócio ali no empreendimento, tem a possibilidade de mais empreendimentos e tudo. Então, assim, mas você participar do empreendimento, que é esse skin the game, quando você estava assumindo o risco, pra mim, assim, foi, de novo, como falei, uma pessoa cautelosa, você fala, será que eu não tô pegando uma coisa aqui que depois não vai dar certo, o que eu faço, eu corro pra quem e tal? Falei, não, mas essa pessoa que trouxe pra mim tá dependendo desse resultado. Eu tenho que ter sucesso pra ela ter sucesso. Então, tudo isso era indicativos que eu tava procurando pra, tipo, olha, essa é uma pessoa que eu quero, de fato, me associar, né? Tipo, vai fazer diferença ter esse sócio do meu lado. E é engraçado que, como eu falei, eu sou um peixe fora d'água nesse mercado, né? E eu vou entrando e conversando com as pessoas. Eu fui, inclusive, lá no teu evento, né? Que foi ótimo, que dá essa ideia de quem não entende como é a incorporação imobiliária, do começo ao fim, né? Você pega ali
o entendimento. Eu e o Duda tava competindo em quem enchia mais o caderninho ali do aprendizado, né? E ouvir pessoas que estão na área há muito tempo também falando do seu trabalho é importante, né? Onde eles falavam assim, olha, o que o Romualdo oferece nessa sociedade, nessa mentoria, não existe no mercado. Então, claro que quando tudo é novo, tudo é legal, tudo é lindo, tudo é incrível, você ouvir e fala, beleza, eu não entendo nada, mas olha esse cara que entende falando disso. Então, assim, me senti também com um pouco de sorte, sabe? Cheguei na hora certa, no momento certo, onde está começando. Falei, vou pôr um tijolinho, né? Isso tem até uma história de tijolinho que se fala, né? Mas, assim, pôr um tijolinho de uma construção que eu vou ficar feliz de ter, sabe? Olha, aquele ali é o meu tijolinho, sabe? E ali a gente, quando eu formatei o modelo, e aí que você começou, né? Você foi da primeira leva, que talvez nunca mais vai ter uma leva nova aberta, né? Porque justamente a gente dedica muito do nosso tempo, eu quero que vocês tenham resultado, vocês querem mais negócios, então naturalmente daí pivotou para uma coisa até muito maior, né? Que é o Clube da Incorporação que a gente tem hoje, que vocês participam também, né? Então, assim, são aprendizados, né? E ali, Henrique, até não necessariamente na área da incorporação imobiliária ou do negócio imobiliário, qual foi o maior aprendizado que você teve na sua vida, assim, o maior feedback, que às vezes pode ser feedback mais duro ou um pouco mais leve, mas qual que é o maior feedback que você teve, assim, o maior aprendizado que você teve na sua vida? Dentro dessa área Não necessariamente imobiliário, pode ser até na área de propaganda também, publicitária, mas eu acho assim, grande feedback com uma pessoa que te auxiliou lá para trás. Que me auxiliou, de feedback, sim. Eu sou iniciante, eu acho, como empresário, sabe? Como eu falei, né? Eu entro nesse mundo. Eu lembro que eu sentei na mesa com o Duda, o primo pobre, né? Que é seu sócio e também está na incorporação com a Vencer. E ele perguntou para mim assim, quantas empresas você tem? Eu falei, cara, uma. E acho que ele estava querendo começar alguma conversa. Eu falei, é isso. Falei, agora eu estou começando na parte da incorporação, né? Como a segunda e tudo. Ele, não, tá tudo certo e tal. E eu falei assim, eu quero me colocar, né, a serviço e falar para as pessoas que eu estou começando. Porque eu acho que quando você se coloca assim, olha, esse é o meu tamanho, é aqui que eu estou, esse é o meu momento, mas eu quero chegar lá. E você encontra pessoas que já estão lá, tem uma certa satisfação, eu vejo assim, das pessoas poderem te ajudar também, né? Mostrar, apontar, olha, esse é o caminho, esse não é o caminho. Então, para mim, tem muito valor, assim, a comunidade. E você tem reunido, sim, essa comunidade, né? Através do Clube da Incorporação, como você falou. Então, os feedbacks que vêm quando você está construindo algo junto, é sempre feedbacks, assim, que eu acho que te colocam num lugar, né? Olha, quem tem mais experiência e conhecimento vai te apontar o caminho. Então, se eu fosse falar assim, qual o maior feedback, foram sempre, sim, vários feedbacks que me apontavam esse caminho. Então, quando eu falava, olha, gente, quero começar loteamento, o que eu faço? Eu conversava com um corretor, meu pai, olha, vai atrás de conhecimento, vai atrás de conhecimento. E a parte prática também é um conhecimento, só que daí vem um conhecimento que é mais preciso, né? Então, eu acho que quando eu penso em feedbacks e eu vejo que eu estava travado nesse, beleza, eu estou estudando e para onde que eu vou, onde eu começo, eu tenho que falar assim da figura do meu pai mesmo, porque ele falava, olha, você é ótimo estudar e tudo, mas você vai aprender quando você for fazer, né? Vá sem medo, é algo que dá certo. A gente tem as métricas, né? Que você olha e você fala, o mercado imobiliário tem a capacidade de transformar a vida das pessoas. Então, se hoje você é um empresário que está assistindo, né? Ou você quer começar a empreender, você fala qual que é o melhor negócio para começar. A gente vê esses educadores financeiros falando 90% das fortunas acumuladas no mundo vem do mercado imobiliário. Então, assim, não é um detalhe, não é uma fatia pequena, é praticamente o bolo inteiro. E quando você fala também de construir empresas, de comprar tempo, como você falou, né? Que a pessoa começa a olhar cada vez mais para esse tipo de coisa, eu vejo assim, a gente fala muito disso, mas qual é o objetivo de se acumular, então, uma fortuna, né? Para que ter tanto dinheiro, que era o assunto que eu sempre trago, assim, que eu acho muito rico, que é essa questão de tempo, né? E que também pode ser, assim, vir muitas críticas disso. Mas fortuna por fortuna, para quê? Você ficar milionário e tal. E esse conceito da independência financeira, eu acho que é muito importante e pouco falado, né? Você, quando é independente financeiro, independente de quanto você precisa, hoje eu preciso de 10 mil por mês. Então, você tem 1 milhão que te rende 9 mil, tá ótimo, beleza, você é independente financeiro. O que você está conseguindo? Tempo, né? E se você fala assim, então, que tipo de coisa que eu preciso fazer hoje de operação para ter tempo? O mercado imobiliário é um ótimo lugar para isso. Eu acho que além de você estar construindo a sua liberdade financeira e comprando tempo para você e para sua família, você também está transformando vidas, né? Quando eu cheguei em São Paulo, eu precisei de um lugar para morar. Eu preciso até hoje e sempre vou precisar.
E por mais que a AI está aí no mundo substituindo muitas coisas, a casa, né? Você vai precisar de uma casa ali. Então, eu senti um apelo, assim, de entrar também nesse mercado de uma forma direta para isso. Quão especial é você, então, agora passar de alguém que só usufrui, né? De pessoas que construíram a casa onde você mora, para você oferecer esse produto. Então, eu senti, assim, esse apelo foi forte para mim, sabe? Transformar vidas através da moradia é algo que é apaixonante. E quando eu converso com engenheiros, com gente que trabalha com isso, você fala das métricas, você fala da mudança de vida, mas isso também é falado e os olhos brilham, né, Romualdo? Você que tem sim. 150 obras aí, sabe mais do que eu, né? O mercado imobiliário, assim, é fascinante. É um mercado que, como você falou, ele lida com o principal bem material que as pessoas vão comprar na vida. Em geral, é a casa própria. Normalmente, assim, dificilmente algumas pessoas vão ter mais do que uma casa própria. Então, são poucas pessoas mesmo que têm, no geral, né? Então, você vai falar, menos de 1% das pessoas vão ter mais de uma. Eu nunca quis ter só a minha casa própria. Então, por isso já era um objetivo diferente, né? Então, dali, eu fui entender como funciona isso. E como eu falei, quando eu modelei o primeiro empreendimento, que eu perdi muito dinheiro, perdi milhões ali naquela brincadeira, né? É porque eu não sabia, de fato, como funcionava. E não tinha os contatos e o acesso que eu tenho hoje, que é quase infinito o acesso que eu tenho hoje, a pessoas que já fizeram coisas muito maiores. A ponto de, por exemplo, fiz vários e vários empreendimentos aí na casa de R$ 1 milhão, ou dezenas de milhões, ou alguns milhões ali, 4, 5, 6 milhões. E eu aprendi que, na verdade, nem precisava dessa grana toda. Eu aprendi que, cara, na boa, por exemplo, hoje, né, tem um modelo que eu mostro muito aí, só para ficar mais palpável para as pessoas, né, nas palestras, eventos, enfim, que o cara, um negócio de 30 milhões de reais, às vezes você vai pensar, puxa, eu preciso de 15, 20 milhões. Que, na boa, eu mostro que talvez até com zero você poderia, mas eu acho muito difícil. Mas com os 400 mil reais, que é pouco dinheiro perto dos 30 milhões, você consegue pegar um negócio daquele. Naturalmente, você em cima daqueles 30, você poderia ter, inclusive, 8, 9 milhões de lucro. Vai dar muito trabalho pra você ter isso daí. Muito trabalho. Mas com aquele investimentinho de 400 mil, com muito network, muito contato, você consegue fazer 4 milhões e meio, 5, talvez um pouquinho mais. Mas pelo menos umas 10 vezes você multiplica aqui o seu capital inicial. Sim. E, cara, quanto vale um conhecimento desse, sabe? Sim. Óbvio que, natural. Não é só colocar dinheiro aqui, tirar dinheiro dali. Tem muita operação no meio do caminho, mas quando você coloca pessoas boas em cada uma das áreas, que esse que é o complexo da incorporação, ela é uma das áreas assim, mais complexas que a gente tem no mercado como um todo, mas ela é natural que quanto mais difícil, maior é o seu ganho que você pode ter ali também. Sim. Com uma incorporação certa só, até já falei isso para algumas pessoas, falei em um podcast outro que eu fui, né? Uma incorporação certa só uma só, que você fizer, você vai ter lá 4, 5, 6 milhões de valor líquido ali na conta, né, de resultado, em 3, 4 anos, coloca na conta, vai te render 40 mil por mês. Você não precisa, assim, tem um estudo que fala que a partir de 20 mil por mês, não muda nada, para falar a verdade, de experiência que você pode ter lá para frente. Muda a frequência. Você pode ter muitas vezes aquela tipo de experiência, você pode ter poucas vezes aquele tipo de experiência, mas você consegue pegar e separar uma parte do seu dinheiro e fazer uma experiência com um cara milionário ou bilionário, às vezes tem também. Sim. Lógico, você consegue ter aquele iate de bilhão? Não. Mas eventualmente você consegue, num iate, alugar ele por algum tempo, que nem agora pro Clube da Incorporação tem um barco que a gente está alugando, né, grande, né, para justamente uma dos nossos encontros. Agora, você consegue ter essas experiências também ali, né? Sim. E isso que o mercado imobiliário, ele fascina bastante. Óbvio que quando você vê as pessoas enviesando para tentar vender um curso dele, aquele cara que ele tenta vender o curso daquilo, só que ele nem faz aquilo. Né? E aí ele fala, não, olha, você precisa alugar o imóvel, mas ele nem aluga o imóvel, ele comprou o imóvel dele, né? Então, assim, óbvio que você tem formas de você, que nem até, eu vi um vídeo do Edgar, esses dias, o Edgar, um dos próximos entrevistados que a gente vai ter aqui, ele tava falando, cara, você pega uns 6 kitnets, você faz aquelas 6 kitnets, que vai te custar 300, 400, 500 mil reais, você aluga essa casa de 2 milhões de reais aqui, 1,5 milhão, alguma coisa assim, nesse nível, né? Com o dinheiro do recurso daquelas kitnets. Porra, é inteligente pra caramba, sabe? Você investiu um pouquinho aqui, agora, óbvio, às vezes eu olho com a minha cabeça e falo, puta, 400, 500 mil reais na kitnet, poderia ter feito, eventualmente, às vezes, um prédio de 30 milhões.
Óbvio que o tempo é outro de nível de risco. O risco, aqui você está com um nível de risco de 30 milhões, aqui você está com um nível de 500 mil. O investimento é o mesmo, 500 mil. Sim. Só que o risco é um risco maior. Aí para você navegar nessas águas assim turbulentas, né, é você entender, né, e se posicionar. Por quê? Porque às vezes você participa dos locais que o pessoal fala sobre incorporação e tal. Cara, você vai perguntar pro cara sobre pesquisa de mercado, ele nunca fez. Ele não sabe nem os números, ele não sabe nem por que ele tá atuando naquela região. Sim. Ontem mesmo eu estava fazendo uma reunião com o Queiroz, que é um dos mentorados nossos, e eu estava mostrando, né, uma região aqui, por exemplo, que nem a PMI do Secover, mercado imobiliário. Eu estava falando lá sobre 104 mil imóveis vendidos nos últimos 12 meses, é um recorde. Porém, quando você vê o recorte de dezembro, que não naturalmente em 12 meses é um recorde e tal, mas em dezembro foram lançados 13 mil imóveis e vendidos 8 mil. Quando você olha a região que eu estou levando vocês para atuar, que é a Zona Sul de São Paulo, que tem a maior venda de São Paulo, ela vendeu 2.300 imóveis em dezembro e foram lançados 1.800. Ela vendeu 500 imóveis a mais do que foram lançados. Quando você pega, por exemplo, a Zona Leste, venderam também 2.300, assim como a Zona Sul. Só que foram lançados 6.500 imóveis, 4 mil a mais em estoque. E já teve esse mesmo evento há 2 meses atrás. O estoque está aumentando naquela região. Então, assim, não é porque a cidade de São Paulo está vendendo muito que toda a cidade de São Paulo está crescendo. Então, isso que acho que é o negócio, né? Orientar o nosso trabalho a dados. E não achismo. E você deve ter visto muito achismo por aí no mercado, né? Sim, como eu falei, né? Se você não vem do mercado, tudo parece dado, tudo é muito convincente, tudo, só que é o que a gente estava falando, quem fala e quem faz, né? E assim, eu venho, claro, né? Eu não sou da área da incorporação, estou há poucos anos nisso, mas eu sou há 25 anos produtor de filmes. Então, quando eu vejo alguém falando ou vai dar curso, e você, né, quem é essa pessoa? Ou se ela faz ou não faz, nas primeiras palavras, você já consegue identificar, né? Então, eu vejo assim, o que você estava falando que é ter pessoas certas, né, é o sucesso do incorporador. Há até um talento nisso, eu acho, você assim, dentro do estudo de viabilidade que você falou que é algo muito importante e pouca gente faz, isso é uma coisa importante que mostra que não é um lugar para amadores, como nenhum outro negócio, né? Por mais simples que possa parecer, você não entra vou abrir uma padaria, mas assim, não sei nada, nunca fiz um pão, nem sei a receita do pão. Mas não deve ser difícil. Quer dizer, você entra de uma forma amadora e muita gente começa assim, e tudo bem, porque você, né, em algum lugar, se você assim, precisa de iniciativa, e você foi. Só que você vai ter muitas histórias assim, né, de fracasso, de que não deu certo, muitas vezes aquilo te desmotiva pela forma como você começou e tudo, né? Então, acho que isso é muito importante, você ter essas pessoas colocadas em posições estratégicas e você entender que isso é importante. Então, na minha carreira como produtor, eu vivo isso todos os dias também. Então, eu vou fazendo um paralelo daquilo que eu já conheço e daquilo que é novo para mim, né? Então, muitas vezes eu vou fazer um filme e quer se economizar muito, então, vamos colocar pessoas que estão começando e tudo, vai ter um tipo de qualidade daquele produto. Mas aí o lucro foi maior. Tudo bem, mas quantos filmes assim a equipe aguenta fazer? Porque como tudo é mais ou menos, não deu certo, você tem que correr. Assim, você não chama aqueles caras muitas vezes, porque eles não vão. Agora, se você entende o estudo de viabilidade, você coloca as métricas certinha e você coloca ali, olha, eu preciso de parceiros, porque ninguém faz nada sozinho, e esses parceiros também vão ser bem remunerados, porque eles são bons no que fazem e tudo, e todo mundo ganha. Acho que essa sensação de comunidade, você pode transferir isso para qualquer negócio. Seja, como falei, produção de vídeo, seja uma padaria, uma loja de sapato, que depende do vendedor, de onde você compra os produtos. Então, eu fui falando assim, ao mesmo tempo que é algo novo, eu conheço um pouco disso, né? Você trazer pessoas certas no lugar certo, esse estudo de viabilidade, quando você faz os cursos, sempre demonstra a importância disso. E é engraçado que, como eu fui falando com pessoas que eram donos de áreas, né? E muitas vezes ali áreas rurais, então nem sempre é feito assim de uma forma muito profissional, você via assim também pouco conhecimento, até mesmo de quem estava trazendo, ou do corretor e tal. Então, eu vejo assim, como é importante, por mais que tenha aí hoje o conteúdo, né, gratuito no YouTube, você pode seguir, você pode aprender, como não tem, assim, você vê uma deficiência de acesso, né? Então, eu acho uma loucura, assim, como falei, você entrar num algo que tem um risco grande
e você não entendeu o que está fazendo, você vê alguns dados, você vê uma live de alguém trazendo, por exemplo, esses dados que você trouxe, ou nas próprias fontes ali, você fala, não, se está vendendo mais do que produzindo, eu vou entrar e vou fazer porque eu vou vender. E eu acho que quando eu falo desse sonho para alguns amigos meus que não são muito da área, a pessoa fala assim, mas cuidado, todo mundo tem um mau exemplo, né? O meu tio, não sei o quem, fez tal coisa, não vendeu, não deu certo, né? E eu me faço essa pergunta assim, mas será que a pessoa fez o estudo de viabilidade, trouxe os parceiros certos, né? Tinha essa visão do negócio? Então, acho que isso é importante, você se rodear das pessoas, né? Das pessoas certas. Que nem esses dias mesmo, teve um evento que eu palestrei, e aí, natural que depois que eu palestro, eu bato muito firme em algumas coisas e eu sei das dores que aquelas pessoas têm, as principais, né? Quando você vai entrar na incorporação, primeiro conhecimento, cara, conhecer pra valer. E conhecer de forma superficial, um monte de gente sabe alguma coisa, que coloca tal coisa como uma receita de bolo e vira talvez alguma outra coisa ali. Uma outra parte, terreno. Conseguir o terreno, um monte de curso por aí fala, e eu já fiz vários desses, gosto muito, inclusive, desses cursos, mas você vai conseguir fácil um terreno com 100% de permuta. Não é tão simples assim, né? Outra questão é dinheiro, né? Que basicamente você pode ter dinheiro, tal, pode ter um ciclo de pessoas que podem estar investindo ali, porque não é só aquele recurso inicial. Vai ter um outro recurso grande ali para frente, você vai precisar saber como acessar aquele recurso, né? E depois todo um ecossistema, né? Então são os 4 pontos aqui, né? Os 4 pilares que a gente tem de auxílio para quem está entrando aqui no Clube da Incorporação, né? Quando a gente mostra que são esses, né? Conhecimento, terreno, dinheiro e ecossistema, né? Então, quando você tem tudo isso, fica tudo muito fácil, parece tudo muito fácil. Que nem, por exemplo, até quando a gente falou, né? No nosso contrato tem lá que em até 3 meses, eventualmente, eu colocaria um terreno na sua mão. Do dia que você falou para mim, Romualdo, eu quero o terreno, eu mostrei uma cartela e você escolheu. Deixa eu contar isso, porque assim, realmente isso é a questão, né? Como eu falei, eu fiz o curso, eu tinha um conhecimento. Entendi como faz loteamento, como eu vou atrás de uma área. Então, algumas eu me interessei, cheguei a falar. Quando você traz a palavra permuta, assim, aí eu me coloco no lugar do dono. Eu sou dono de uma área que vale milhões. Alguém está interessado. A primeira coisa que você quer saber é, você já fez? Não, nunca fiz nenhum. Então, como que eu vou fazer uma permuta? O risco é muito grande. Então, esse é um desafio, acho, para quem está tentando começar, né, querendo começar a entrada do primeiro como permuta, é muito difícil. É uma lacuna, assim, parece um abismo, né? Porque qual credibilidade você traz? Por mais que eu tenha minha empresa, eu tenha um negócio, o cara fala assim, não, tudo bem, mas isso aqui é outro negócio. Quer dizer, eu tô fazendo uma permuta onde eu tô, né, colocando para você a minha área. Toma aqui e confiando que você vai ter sucesso para me trazer, né, o que você precisa. Então, quando eu comecei a estudar com você, né, e você falou, olha, eu tenho esse contrato, vai estar tudo certinho e tal, que em 2, 3 meses eu vou trazer uma área para você. Eu falei, beleza, vou começar agora, fazer o curso agora, que até ter essa área, até encontrar, né, até o Romualdo conversar, convencer o cara que eu tô começando e pode confiar e tal. Falou assim, vai muito tempo. E a gente começou, fez algumas aulas, né, e você falou, olha, já tem um terreno aqui, você me mostrou, parecia assim, tudo, né, dentro daquilo que a gente estuda, olha, uma ótima localização, tudo perfeito e tal. Falei, beleza, vamos nessa. Falei, daqui uns 2, 3 meses eu vou pensar nisso. Aí passou 2 dias, estava com o contrato lá, já com o lugar, assina e tal. Eu que acabei enrolando, né? Acho que se eu tivesse já assinado, ia ter um case de falar assim, gente, em 3 dias estava lá, mas não. Foi 2 semanas, né? 2 semanas, pela minha cautela, porque eu quis ler, te mandava sempre dúvidas, né? Esse trecho, esse pedaço aqui e tal. Então, esse acesso que você dá, desculpa, né, gente? Você que está procurando aí a mentoria, não sei se vai ter ou não, mas assim, eu tive sorte, né, de estar nesse momento e junto com essa sorte confiei, né? Eu vi ali, como falei, tudo aquilo que eu precisava dentro dos meus parâmetros e a gente está aí já com, né, contrato assinado e porque o que acontece, sabe, Henrique? Eu quando eu fui falar de incorporação imobiliária, e tem um arquiteto hoje que é meu sócio, Marcelo Montoro, você já conheceu ele, né? É um arquiteto renomado aqui no mercado imobiliário. Eu tenho 39 anos de idade hoje. O Marcelo tem 35 de profissão, né? 34 para 35 anos de profissão, quase a minha idade, ele tem de profissão, né? E quando ele me chamou para fazer incorporação, eu pensei na cabeça como um construtor, que eu ia construir, ele ia fazer projeto, não tem nada a ver com construção e nem com projeto. É incorporação. A gente contrata alguém para fazer a construção e contrata alguém para fazer o projeto. Porventura pode ser a gente, mas a gente contrata alguém ali. Aí o Marcelo falou para mim assim,
Você só precisa conseguir um terreno com 100% de permuta. E eu assino um contrato com você, eu viro seu sócio. Pô, o Marcelo é conselheiro do CAL, ele agora é conselheiro da CEUS, da Prefeitura de São Paulo, ele é conselheiro da Asbeia. Marcelo é muito fera. Ele é CEO de um dos 100 maiores histórias de arquitetura do mundo, né? Então, eu falei assim, cara, só isso que eu preciso só, Marcelo? Ele falou, ele falou só assim, esse abismo, é só né? isso aqui. É só esse pequeno abismo. Mas eu não tinha ideia, sabe, Henrique? Tipo, se seria fácil ou difícil. Mas eu já tinha alguns dezenas de anos no mercado imobiliário, tinha mais de 20 anos de mercado imobiliário ali, né? Então já conhecia muita gente, conhecia famílias fundadoras de bairro, né? Mas essas famílias basicamente me conheciam como um vendedor de materiais de construção. Ou gerente de loja, ou sócio de loja, enfim, mas não como o incorporador. É um abismo enorme, né? Mas eu falei, cara, eu cheguei e falei assim, é só procurar um terreno, então vou arranjar esse terreno. E saí correndo mesmo. Mandei mensagem pra cara, todo mundo tem. Eu fui olhar no meu celular outro dia, tinha 6 mil contatos, sabe, no meu celular. No celular. O Instagram tem 300 e poucos mil seguidores, mas no celular tem 6 mil contatos. Eu falei, boa, vou escolher um 100 desse aqui e mandar e vai vir um terreno. Foram 42 terrenos com 100% de permuta que eu consegui naquela época. E levei pro Marcelo, ele escolheu 3 e aqueles 3 a gente acabou fechando as permutas daqueles terrenos, né? Mas assim, entre o terrenista falar pra você que ele fecha e de fato assinar um contrato, tem um outro abismo ali, né? Claro. Tanto que teve um dos contratos nossos que foram, o cara eu conhecia há 22 anos. Foram 16 versões de minuta contratual até assinar o contrato. Um dos terrenos que você entrou lá com a gente esses dias, a gente foi em 7 terrenos, né? Entramos lá em terrenos pra vocês, né? Então dali, mas como que eu consegui, por mais que foi difícil pra caramba, né? Convencer aquelas pessoas inicialmente. Porque basicamente eu passei confiança, mostrei que eu particularmente, Romualdo, não tinha tanta experiência. Mas aí que veio o pulo do gato. O Marcelo tinha. O Marcelo foi um dos caras que fez, ele assinou a casa do Rubens Menin, dono da MRV. Sabe? Então assim, eu não tinha esse know-how, mas o Marcelo tinha. Então quando você se associa a alguém que tem esse know-how, você quebra um monte de barreiras, né? Sim. E dali, depois disso, aí essas famílias continuaram me procurando, me oferecendo terrenos, né? Então dali eu vi que tinham centenas de terrenos que eu tinha acesso com 100% de permuta, todos. Óbvio que tem terrenos que são bons, tem outros que são ruins e tem outros que são muito ruins. Mas todos eles com 100% de permuta. Eu falei assim, cara, eu não tenho braço para executar tudo isso. Então eu preciso, a minha ideia inicialmente era formar sócios dentro da empresa, né? Eu fiz um processo seletivo ali que eu coloquei 2.000 pessoas no processo seletivo, contratei 12 dessas 2.000 pessoas, né? Então é muito fácil de eliminar pessoas hoje do processo seletivo, pra falar a verdade, né? De 2.000, eu pedia pra preencher o formulário, só 800 preencheram. Então foi muito legal. Já é um filtro. 1.200 saíram assim muito rápido do processo. Daquelas 800 pessoas, cara, putz, um português com nível um pouquinho maior que um índio, tinham tipo 300. E aí dessas 300 eu fiquei naquelas 300, contratei e fiz processos lá, entrevistei umas 60, enfim, dali contratei 12. Então quando você passa por esse processo todo, você entende, nossa, dá um trabalho, viu, pra você conseguir pessoas qualificadas aqui na ponta, né? Mas eu ia nesse sentido, até que entrou ali rede social na minha vida e tal, aí bombou, cheguei a centenas de milhões de visualizações por mês, e aí dali a gente ficou um pouco mais fácil, né, de chegar em boas pessoas como você, por exemplo, que de fato tá começando no mercado imobiliário, vamos dizer assim, né, já fez algumas coisas ali, mas tá começando no mercado, só que você, quando eu faço a entrevista inicial porque basicamente assim, hoje já não tem mais abertura para entrar no meu processo de mentoria hoje, mas naquele momento quando você fez, eu entrevistei 1 a 1, como você, né, e ali, para falar a verdade, não era exatamente assim que era uma negociação para as pessoas entrarem ou não. Basicamente eu aceitava ou não as pessoas ali, né, se fizesse sentido para mim. Porque tem que fazer sentido pra mim e pra você também. Agora, se a pessoa toda, assim, ela não enxerga o valor que a gente tem e vê só como um número, e aconteceu isso. Teve uma das pessoas que falou assim, Romualdo, não sei o que lá, pô, mas beleza, pagar o inicial aqui, mas pô, ainda vou pagar tanto por cento aí do VGV, pô, isso eu acho que não faz sentido. Falei, tudo bem. Então, acabou aqui a conversa. Não, como assim conversa? Só tentando negociar. Eu falei, mas não é exatamente uma negociação. Eu tô apresentando um modelo, né, e não é arrogância isso também, mas eu tô apresentando um modelo. E aí, se você vai apresentar um modelo que você quer que funcione de médio e longo prazo, não adianta você
trazer para perto de você pessoas que não estão alinhadas com o seu propósito, né? E aí daí é a questão de propósito também, né, Henrique? Fala um pouquinho pra gente aqui, quais são os seus objetivos de médio e longo prazo, por exemplo, nesse mercado imobiliário? Certo. Essa questão de propósito é algo muito importante mesmo da gente falar, né? Porque o que foi me chamando, assim, foi se tornando apaixonante para mim, como falei no mercado imobiliário, era você entrar num mercado onde você está realizando sonhos. Claro que quando você presta um serviço, você está ajudando as pessoas. Você pode estar fazendo pratos de comida num lugar e aquela pessoa estava com fome, está a serviço dela e tal. Eu tenho uma raiz muito cristã, então isso é muito forte em mim, assim, de estar a serviço, colocar os seus dons a serviço, né? E quando eu não olhava para esse mercado, eu achava engraçado, assim, quando eu falava, tô pensando em construir uma casa lá em Foz, o pessoal falava assim, quem não conhece, né? É muito engraçado ver a reação. As pessoas falam, mas obra? Ixi, é dor de cabeça. E não entra. E daí eu falava assim, eu sempre fazia essa pergunta, mas você já construiu? Não, nunca construí. Mas por que você vai? O pessoal fala, alguém fala, né? Tipo, tem essa coisa assim ao redor de que é tudo muito difícil de fazer. Eu falo, cara, tudo que você está bem preparado não vai ser difícil. Tudo que você não está preparado vai ser difícil. Obra é só mais um produto, né? Então, fui pensando assim, além de é legal a construção e tudo, modelo de negócio, como eu falei, eu sou investidor, invisto em algumas outras coisas, o propósito veio quando eu comecei a pensar no tipo de produto que você estava oferecendo, que era o Minha Casa Minha Vida. Então, você falou assim, é um empreendimento, é um prédio, é o Minha Casa Minha Vida. Você falou do primo pobre também, do Duda, e do parte social que vocês tinham, a ideia de doar uma unidade. O Duda até falou assim, eu queria, além de fazer um churrasco para quem está trabalhando na obra, quer cuidar bem, tá com as pessoas, olha, você está construindo isso aqui, você é um pedreiro, você é, né, enfim, um prestador de serviço, e você tem interesse em comprar aqui, seja para morar, para investir, vai ter condições diferentes para você. Eu comecei a olhar assim, cara, esse pessoal não está só colocando um dinheiro numa coisa e quer tirar uma porcentagem, que é o normal quando você analisa ali o investimento. Tem um propósito por trás disso aí. Né? Especialmente quando eu conversei com você e eu te fiz essa pergunta que você me fez agora, quais são os seus objetivos e tudo, eu achei assim algo muito humano e algo que eu me relacionei muito com aquilo, sabe? Você transformar vidas através de moradia acessível. Então eu falei, se eu vou começar, eu preciso ter uma clareza disso, né? Então inicialmente eu falei assim, olha, eu vou fazer uma meta de curto prazo, esse é algo novo na minha vida, não sei se vai dar certo, se não vai. Caso eu tenha sucesso, eu vou pensar nos próximos 5 anos. Então, tem alguma ideia de onde eu quero chegar daqui 5 e daqui 10 anos dentro desse negócio? Provavelmente deve virar a minha primeira fonte de renda em algum momento, se o sucesso vier e está vindo, né? Eu já posso ver. Então, já digo isso nas minhas orações, inclusive, mas o propósito era você poder atacar esse déficit que existe de moradia no Brasil. Então, tem pessoas que procuram, que querem, e precisa de pessoas que estejam lá tomando a iniciativa. Então, para mim, o propósito era, hoje eu tenho o conhecimento e a possibilidade de tomar a iniciativa, então vou tomar a iniciativa. Né? Então, quero fazer parte desse projeto social e quando você me falou disso da doação, eu falei assim, cara, eu quero entrar nisso também. Eu quero poder fazer isso no meu também e tal, porque é sobre isso. Eu falei, se a gente tirar os olhos disso e começar a olhar para outra coisa, não tem nenhum problema disso, né? Mas eu acho assim, é o que eu quero fazer, onde eu quero pôr o meu olhar entrando nesse negócio. Por que eu não estou lá no posto de gasolina, nos outros negócios que eu vi? Porque, não era um negócio ruim, era um negócio interessante, mas não tinha um propósito. Beleza, vou estar ali fazendo esse serviço, legal, já faço o serviço através da minha carreira, mas isso foi encantador para mim, assim, me chamou a atenção, e mais do que só um encanto, né? Eu vi, assim, uma missão, sabe? Então, eu falei assim, eu quero fazer parte disso como uma missão. Então, meu propósito é esse impacto social. Né? Você vê, você transformar a vida, você está fazendo um produto que as pessoas procuram e há um diferencial no nosso produto, né, Romualdo? Sim. Porque você pode fazer qualquer tipo de empreendimento, né? E qualquer tipo mesmo, né? Vai lá, levanta 4 paredes, e faz um espaço e vende, e tem, cada um tem aí a sua forma de fazer negócio. Mas a de vocês traz uma dignidade que todo mundo quer. Né? Quem vem de qualquer origem, você quer um lugar legal para morar. Você quer ter um lugar legal para receber uma namorada, o seu filho, uma pessoa, sabe? Eu acho assim, não é incomum no país que a gente mora as pessoas terem vergonha de onde elas moram. Ou de trazer alguém aonde você mora. É até constrangedor. Você ouve histórias constrangedoras. Não, eu tive isso aí. Não é? Quando eu tinha lá meus 16, 17 anos,
Eu tinha vergonha de levar uma namoradinha em casa, sabe? A gente tinha 16, 17 anos, não chegava a passar o ponto que a gente passava com uns 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, eu tinha que dividir um bife em 4 pedaços pra eu, meu pai, minha mãe e meu irmão comerem. Quando a gente tinha bife em casa, né? Quando não era pão, ovo ou frango no máximo, né? Que já era bom pra caramba quando tinha um frango em casa, né? E aí com 16, 17, a gente não tinha vergonha, cara, na boa, de levar alguma namoradinha em casa. Nunca tinha, até eu comecei com 18, que aí a gente mudou. Já meu pai já melhorou um pouquinho mais a condição financeira, conseguiu comprar um apartamento num bairro de classe média, aí já ficou um pouco mais interessante pra gente, né? Agora, aí, nos altos e baixos da vida, né, essa parte era um dos mais altos que meu pai passou na vida, né? Quando eu tinha meus 18 até meus 23, 24 anos, ele passou muito bem. Mas depois vem crise pra cá, pra lá, e tem um monte de coisa que vai acontecendo na vida da gente. Então, dali, é o propósito que a gente foi, quando eu juntei com o Duda ali, por exemplo, pra gente fazer também a Vencendo Incorporadora, e levei isso para vocês que acreditaram no nosso propósito também, né? Democratizar o acesso à moradia de qualidade no país. Então, não olhando somente para a última linha, não olhando só para o lucro, porque, e não tá errado, quem pensa no lucro não tá errado nem um pouco, mas você também pode pensar no lucro colocando mais qualidade. De curto prazo, o que vai acontecer é que não é que a gente não vai ganhar dinheiro, pelo contrário, é um bom dinheiro, um bom recurso financeiro cada produto desse do jeito que a gente modela. Mas a gente vai ganhar dinheiro de curto prazo. De médio prazo, vai melhorar a qualidade de vida de outras pessoas. E quando você transforma vidas com um propósito, naturalmente, a remuneração é uma medalhinha que vem junto ali. Só que no médio e longo prazo, essa medalhinha vai ficando um pouquinho maior. Ela vai ficando um pouquinho maior. Tanto que, assim, na verdade, assim, um empreendimento só, bem feito, do jeito que a gente está modelando, a pessoa já aposenta, né? Mas o que a gente vê, né, no nosso grupo, a ideia, né, a energia e aí o caminho que tá todo mundo trilhando ali é para ir, assim, como um grupo, não necessariamente uma empresa sozinha, pelo contrário, um grupo de pequenos incorporadores, né, a gente falar da maior empresa de negócios imobiliários aí da América Latina, provavelmente, né, então é esse caminho que a gente tá indo. Com certeza, e para quem não conhece, né, o produto que a gente tá falando, assim, a ideia de você fazer uma Minha Casa Minha Vida tem as faixas, né, e dentro dessas faixas você tem aquilo que você consegue oferecer como um empresário, porque você precisa ter um lucro que não é só o seu lucro, é o dinheiro que você vai usar no próximo empreendimento, como que você vai crescer, como que você vai, né, investir, quer dizer, é essa a operação. Mas você fizer um produto onde tem ali os diferenciais são, tem uma sacada, você tem um empreendimento que tem uma parte social no rooftop, né? Eu, assim, poucos prédios eu morei na minha vida que tinham a parte, assim, e é incrível, você subir no rooftop, tem uma vista e a parte social. O Duda falou que do empreendimento de vocês ia ter ali um espaço para quem trabalha como home office e precisa receber alguém, não tem, né? Você vai receber na tua casa, você vai ter uma sala comercial, você não pode ter hoje, tem um espaço para isso, tem cinema. Então, cara, você tá morando num lugar assim, é algo incrível. E por que você vai estar morando num lugar assim? Porque o empresário tomou a iniciativa. O cara falou assim, em vez de ganhar essa margem, eu vou ganhar um pouco menos, mas isso não vai me inviabilizar de ser um empresário, que é um chamado também, é um serviço para a sociedade, né? Um país cresce quando o empresário toma uma iniciativa, faz um estudo de viabilidade, e aquilo é um case de sucesso, então ele emprega pessoas, ele traz pessoas que vão trabalhar nesse negócio, então assim, é a forma com que o mundo que nós vivemos hoje funciona, né? Mas eu acho, você colocar esse tipo de produto no mercado que não existe, e a pessoa usufruir dele, isso é muito especial, né? E de novo, você está transformando vidas de talvez pessoas nunca vão passar por a experiência que você contou aqui. Quer dizer, para ela vai ser só uma história que ela ouviu de alguém e sabe por quê? Porque um empresário tomou a iniciativa de fazer algo nesse sentido, e quando você mostra que é algo de sucesso, quem sabe isso não vai mudando todo um país, né? Porque é muito comum, acho que quando você é empresário, você procura qual é a dor, o que eu posso resolver e tudo. A primeira reclamação é porque o Brasil é difícil, taxa de imposto, aqui não dá, as desculpas que a gente vai trazendo, né? Mas no cristianismo a gente fala muito isso, assim, você pode frutificar onde você for plantado. Então Deus te colocou nesse momento no mundo, nesse país, nessa cidade de São Paulo, nesse lugar. Não dá nada, dá para fazer aqui? Você não pode melhorar a vida de ninguém. Nenhum serviço, que talento que você tem, você pode. Então acho que isso é uma desculpa para quando você, sabe, não quer dar um passo que muitas vezes você sente o chamado, mas você fica travado nessas desculpas. Então, assim, aqui é um exemplo e um case de sucesso que você está fazendo, sabe? De mostrar que essas possibilidades, né? Tá aqui o produto, olha, que nós estamos fazendo. Que nós estamos fazendo, exato. Nós estamos fazendo. Cara, e é legal, assim,
essa possibilidade de mudar a vida das pessoas, né? E aí, nesse caso, a gente está falando de centenas de pessoas, né? Esse ano mesmo a gente deve lançar pelo clube aí, no mínimo, umas 700 a 800 unidades nesse ano, né? Então, habitacionais pelo clube, né? Entrou todos sendo 400 e poucas minhas, né? Então, minha, do Duda, enfim, a gente tem 400 e poucas unidades próprias. Porque tem, como você falou, tem cara que faz e tem cara que fala que faz. A gente tá fazendo e fazendo juntos, né? Mas, nossa, Henrique, a conversa foi boa demais. Agora que eu olhei o cronômetro aqui, a gente tá... eu queria que você trouxesse aqui um recado final para os nossos ouvintes aqui, né? Que querem também entrar nesse mercado imobiliário, se faz sentido ou não estar nesse mercado. Eu tenho um recado, sim. Acho que você que tem estudado, você que tem acompanhado, né? Você tem investido, assim, no teu crescimento teórico, como eu falei, né? Você tem interesse em entrar nessa área e você tem essa mesma dor, essa dúvida de como entrar, né? Como fazer. Procure essas pessoas onde você está, né? Na sua cidade, no lugar onde você vive. Já tem gente que trabalha com isso. Tem gente que tem o sonho, como o Romualdo estava aqui, teve o sonho. E tome a iniciativa, né? Comece, assim, dá medo, faça direitinho o seu cálculo em termos de quanto risco você quer assumir, não faça de uma forma amadora, né? Você tem buscado conhecimento para justamente poder começar, mas se você era uma pessoa como eu, assim, que tinha o conhecimento e estava travado, para mim a solução foi encontrar pessoas que estavam já fazendo, deram esse espaço, porque muitas vezes a gente tem medo de se aproximar de alguém com humildade, né? De falar, olha, você está há 20 anos fazendo isso, eu quero começar, o que eu posso fazer, né? Que serviço que eu posso oferecer para te ajudar e eu também ter esse aprendizado. Então, assim, saia desse lugar onde você está de não ação, né? Tome ação, porque o Romualdo mesmo trouxe um exemplo aqui, que ele falou, quando eu fui atrás dos terrenos, apareceu 54. As coisas, elas aparecem a partir do momento que você se coloca em ação. Então, acho que esse é o meu recado aí. Não, excelente recado, Henrique. Que é colocar em prática, né? O feito é melhor do que o perfeito. Óbvio que não é fazer de qualquer forma. Porque você pode, por exemplo, às vezes eu dou esse exemplo. Você quer voar. Tá, você tem algumas formas de voar. Você tem uma delas que é simplesmente pular do prédio. Sem nenhuma. O que vai acontecer? Você pula do 10º andar, você cai lá embaixo e morre. Né? Mas se você tem um paraquedas, você vai pular do 10º andar também e vai acabar não se esborrachando lá no chão, né? Então, assim, procura seu paraquedas. E, Henrique, fala para nossa audiência como te achar nas redes sociais. Certo. Então, você vai colocar lá Henrique com H, né? Henrique Lovato, igual da Demi Lovato, minha prima, né? Underline Inc, de incorporação. Então, Henrique Lovato, underline Inc, tem lá. Então, me segue lá, a gente conversa. Segue o Henrique, pessoal. Um abraço.